E aí teve uma experiência ruim, que na primeira semana eles já anunciaram o treinador sem eu ter conhecimento, né, que contrataram o Lisca e eu nem sabia, né, da contratação. E aí eu fui até questionar, mas como é que vocês contratam o treinador que o gerente de futebol nem sabe da negociação? Não, mas foi uma indicação do amigo nosso lá do São Paulo. E eu falei, sim, mas eu tenho que pelo menos ser consultado, né, alguma coisa dessa. E aí foi uma experiência não muito boa. Eu disse, ó, já vi que o negócio não vai ser bom com essa diretoria, porque os caras contratam o treinador, o gerente de futebol nem sabia da contratação, mas aí a gente deu sequência, né? Aí começaram as contratações e ele indicava os nomes, eu dizia, esse cara não vai servir para o Náutico, e ele dizia, ou traz ele ou eu vou embora, e os diretores e o presidente começaram a abrir mão, e depois deu no que deu, né? Foi embora e deixou aí um monte de jogador para o Náutico, assumir compromisso, pagar, fora as confusões de relacionamento dele com todos Tem aqui muita gente que fala que ele é a nova geração, né? O sucesso do momento. Eu, com todo respeito à pessoa do Lúcio, né? O Lisca, né? Lúcio, com todo respeito à pessoa do Lisca, eu acho que, assim, a mídia em si, ele é muito midiático, né? Ele é bom nas palavras, só que o trabalho dele dentro de campo, para mim, não é bom. Tanto que ele já foi citado aqui várias vezes, em vários clubes aqui de Goiás, e o pessoal já não cai mais no papo dele. Por quê? Falação demais, faz os times endividar, deixa muita gente na mão. Igual, ele tinha um trabalho em 2020, 2021, acho que foi 2021, não, 2022. Trabalho consolidado no América, time estava acertado, arrumado, Série A. Ele vai e deixa para ir para o Vasco, que a carreira só afundou. Falando demais, provocando os outros times, não subiu para o Vasco. Do Sport aqui também, né? A saída dele do Sport. Eu lembro que ele fez com o Sport, para mim, acho que assim, acabou com a credibilidade dele. Tanto que ele está sem emprego, muito até difícil hoje conseguir um emprego bom, se não a Série A, não a Série B, porque pela mídia ele tinha até um certo potencial. Ele entende um pouco de futebol. Acho que ele, ele é bom treinador. Se ele fosse só de campo, ele era top de linha. Os treinamentos deles, eu não gosto da pessoa dele, mas dentro de campo os treinamentos deles são muito bons, ele arma o time muito bem, tem dificuldade de troca durante a partida, porque ele é daquele cara que é o seguinte, ele tem muita... eu sou o cara, eu sou bom, eu organizei o time do jeito que é para jogar. Se não está dando certo, a culpa são de vocês, é de vocês que não estão fazendo por onde. E aí aquela programação dele toda para o jogo, para mudar durante a partida, ele peca nessa questão de mudança durante o jogo, tá? Mas de estruturação do time, ele deveria ter um auxiliar técnico que pudesse ajudar ele nesse quesito, né? De trocas, de mudança, mas ele não dá liberdade para ninguém, só ele que manda, ele é o cara que quer resolver tudo, que se mete em viagem, que se mete em concentração. Ele chega no Goiás aí hoje, ele começa a ganhar 4, 5 jogos, ele já começa a mudar. E aí, por quê? O dirigente vai ficar refém dele. Porque aí ele começa a fazer algumas exigências, porque está com moral para isso, o torcedor está com moral para o torcedor. Né? Então, ele começa a fazer algumas exigências, começa a tomar posse do clube de uma forma tal, né, por conta dos resultados, e aí os dirigentes ficam refém. Foi o que aconteceu aqui no Náutico. Só que eu não ia ser refém nunca dele, né? Por isso que eu entrei em atrito o tempo todo. Né? Ele queria que eu pagasse um valor para o menino da base, que tinha muitos jogadores profissionais, que só porque o menino jogou 2, 3 jogos, e aí ele queria que eu não vou pagar. O Náutico só paga 5 mil para quem está subindo da base. É isso. A minha política é essa. Depois que o menino fizer 8, 10 jogos, que estiver bem, a gente dá um reajuste para ele, mas para não ficar tão defasado, depois a gente dá outro reajuste, quando ele tiver titular absoluto mesmo, e aí na renovação ele vai ter o que ele merece. Mas de início assim, jogou um jogo, 2 jogos, eu já vou passar o menino de 5 mil para 15 mil. Não, mas futebol é assim, só se for lá no Internacional. Aqui no Náutico não é assim, não. Porque a gente nem tem condições para isso. Aí começaram os atritos, e alguns jogadores que ele indicou e eu não concordava.
E o próprio Vinícius, que eu trouxe de lá daí de Goiás, ele relutou e muito colocar o Vinícius, porque fui eu que trouxe, sem consultar ele, porque ele não aprovava os caras que eu trazia, eu peguei e trouxe sem ele aprovar. E ele vai ter que botar Vinícius de todo jeito, e o Vinícius foi muito bem aqui, é o que é hoje no futebol brasileiro, né? Com muita qualidade. E eu acho que ele não pensa nas ações dele. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no esporte. Gente, para que você vai... Eu falei com o diretor do esporte, tá? Que é meu amigo Carreiras. Tá trazendo, é um treinador que tem qualidade, mas vai criar problema para vocês aí. Pode ter certeza disso. Não, Lúcio, mas vamos ver. Tá, é um problema de vocês. E não deu outra, né? E para que mentir, né, Lúcio? Fala logo que está em negociação, vai resolver depois do jogo. Aí mentiu antes do jogo do Vila Nova. Acho que o Sport até perdeu esse jogo com o Vila. Perdeu. A torcida xingou ele. Depois ficou falando, fui demitido para a torcida. Falar, pelo amor de Deus, né? Que não estava certo, não tinha nada certo com o Santos. E aí foi embora para o Santos. Tu pode ter uma certeza de uma coisa no futebol. Quando a imprensa fala alguma coisa, tem alguma coisa no ar. Ninguém vai inventar uma história do nada, não. Se apareceu a história é porque é verdadeira. Em Santos, todo mundo falava em São Paulo que tinha acontecido um contato, e só ele dizia que não. O torcedor ouve, o torcedor escutou e já começou, no início do jogo, já começou a pegar no pé dele, entendeu? E era muito querido aqui, viu? Muito querido, que estava fazendo um bom trabalho no esporte. E aí deu no que deu. Perde a sua credibilidade e hoje está com dificuldade de encontrar emprego. Ele teve citado aqui quando o Claudinei saiu do Vila Nova, a informação que eu tenho é que ele pediu demais, né? E fez aquele auê todo que o time ia ser o campeão, ia fazer o Vila ser campeão. O Vila está numa dificuldade danada, com risco nem de subir. Então, assim, todo respeito ao Lisca, eu não conheço ele pessoalmente, mas pelo que eu ouço e pelo que eu já vi provado, é um cara que tinha que repensar os seus conceitos, porque, como você disse, você tem tudo para dar certo, mas se não tirar um pouco do eu e a gente entender que um time, um grupo, você é uma equipe, todo mundo está no mesmo barco. Se todo mundo vai bem, você tem que dar bem certo com a diretoria, com os jogadores, com o funcionário, com o roupeiro, com o cozinheiro, com a torcida. Se todo mundo abraçar a sua ideia, a coisa vai dar certo. Agora, se trazer muito eu, ego de jogador, porque não estou dizendo que é ele o caso, porque tem treinador que ganha para trazer determinado atleta, põe para jogar para ganhar lá na frente. Não estou dizendo que é o caso dele. Mas, assim, pensar no todo, não pensar só nele. Eu sou o Luiz, que eu sou maior que o clube. Não. O nome é comissão, né? Exatamente. O seu nome está em jogo também, mas você tem que pensar no clube. Eu sou responsável pela comissão, mas todo mundo tem que opinar, todo mundo tem que dar sua opinião, tem alguma ou outra tem que ser aceita, né? E não é o caso. Complicado. Só para tu ter uma ideia do início dele aqui, a gente tinha a comissão técnica de 2013, o nosso preparador físico, número 1, o nosso observador técnico, né? Número 1, o nosso supervisor, todos eram da seleção brasileira com o Galo lá. Eram convocados toda hora. E quando ele chegou, ele disse que não queria ninguém da comissão técnica, ele ia trazer todo mundo. Aí eu disse, rapaz, nosso preparador físico é da seleção brasileira sub-20, vai trazer um cara. Não trabalho, eu só trabalho com os meus e parará, só para ter uma ideia, né? Porque você consegue vir com um time comunal, com dificuldades financeiras, 2013, sem pagar ninguém, devendo a todo mundo, e você vai fazer um trabalho. Não, eu sei que o Náutico está em dificuldade, vou levar uma pessoa comigo da minha confiança, eles têm lá uma comissão técnica que, a meninada, seleção brasileira, os caras com muita qualidade, eu vou aproveitar o pessoal lá, vou levar um homem de confiança para me ajudar, e pronto. Mas aí já vem se impondo, vou levar toda a minha comissão, podendo economizar. Aí o Náutico ficou pagando 2 comissões, porque não podia botar os caras para fora e tinha que pagar os dele. Com 40 dias depois, ele brigou com os dois da comissão técnica dele e botou para fora. Porque teve uma confusão lá dentro do clube com o Marcelinho, um atacante, e aí eu defendi de uma forma, e na reunião os dois concordaram comigo.
E ele disse, eu trouxe vocês aqui para vocês ser contra mim? Saca fora! Botar os dois para fora. Eu já pensasse. O treinador de goleiro e o preparador físico. Só porque os caras concordaram comigo, dizendo que eu estava certo no campeonato e tudo que eu tinha tomado. Aí disse, vocês vieram aqui comigo e estão contra mim? Eu disse, não, Luiz, eu estou contra você. Eu estou a favor do que é certo, do que aconteceu, do que realmente houve. E porque o Marcelinho chegou, o Marcelo, o centroavante, tinha sido do Fluminense na Série A, e estava passou muito tempo nos Emirados Árabes, né? Aí jogou o brasileiro pelo Fluminense, só que ele teve no final do campeonato, ele operou um joelho, né? Fez uma artroscopia, um negócio simples, né? E quando ele se apresentou ao Náutico, ele disse, olha, estou me apresentando, mas eu preciso de pelo menos uns 15 dias de treinamento para poder voltar ao condicionamento físico, eu estou voltando de cirurgia, parará. Aí, não, tá certo, tudo bem, não sei o que, parará. Tudo combinado, né? Aí isso na segunda-feira. Quando foi na terça-noite, ele botou Marcelinho na relação, Marcelo. Aí Marcelo foi para... Eu disse, Lúcio, eu vou pro jogo. Eu disse, eu sei, eu colocou teu nome aí. Vai lá falar com ele. Aí chegou lá e disse, não, eu quero que você vá, porque só para ter você no banco, você é um cara experiente, né, que passa confiança para o jogador, mas você não vai jogar não, fique tranquilo. Aí foi a estreia da gente contra o Botafogo da Paraíba, né, aí na Copa do Nordeste. Aí, no primeiro tempo, aí o Botafogo ganhando de 1-0, quando deu 20 minutos do segundo tempo, ele mandou Marcelo aquecer. Aí, Marcelo, eu, professor? Você vem embora, rapaz, você é jogador do Náutico, vem embora. Aí, Marcelo, profissional do jeito que é, não vou, né? Vou fazer o quê? Aí se ajeitou, arrumou a chuteira, foi pro jogo. Só que o time estava todo perdido, era o primeiro jogo, um time todo montado, né? Como eu te falei, a gente só tinha 2 jogadores no início da competição, era 8 dias depois, dia 10, 12, e aí o time não tinha estrutura nenhuma de entrosamento, nada. E o Marcelo jogou normalmente, como qualquer outro, perdeu de 1-0 do mesmo jeito. E aí ele terminou o jogo, saiu esculhambando o Marcelo, que não era um profissional, que eu mandei você fazer isso, você não fez, aí xingou daquele jeito lá, com palavras, né, porque o Marcelo é de cor, né, só para tu ter uma ideia. E aí o Marcelo, atleta de Cristo, tá, foi para cima dele, me respeite, que você está pensando que está falando com quem. E aí a gente segurou, ajeitou para lá, tentou contornar. Eu chamei Cook lá, né, que foi jogador, que é funcionário aqui do clube. Cook também é um cara muito respeitado. A gente conseguiu contornar o problema com o Marcelo. Calma, Marcelo, foi um problema por conta do resultado, mas vamos ter calma, a gente vai conversar. Você é um cara do bem, você é um homem de Deus, que vamos perdoar e parar. Conseguimos contornar o problema todinho. Quando chegou lá na reunião, ele bateu o pé e fez essa confusão todinha. Aí os caras, o preparador físico e o treinador de goleiro disseram, não, Lúcio está certo, a atitude dele, encerrou, não podia ter falado daquele jeito com o atleta não era para jogar, e ficou com raiva, botou os caras para fora. Mas é muito complicado. Eu, quando fui numa reunião de gerentes de futebol lá no Rio Grande do Sul, no encontro que teve, no final de semana, né? E os caras falaram, cuidado que é complicado, um dia pensa de um jeito, no outro dia de outro jeito. Só para ter uma ideia, ela acusou todo mundo lá do Náutico que estava vazando notícia para a imprensa. Uma hora era o preparador físico, outra hora era o supervisor, outra hora era o segundo preparador físico, outra hora era o fisiologista. Toda semana era um. Eu já tinha me ligado nele e disse, não, professor, pode deixar que eu vou observar esse cara aqui para ver o que ele está fazendo. Aí, na outra semana, eu disse, professor, passei a semana, não é aquele cara, não, é aquele outro. Aí já sabia com quem eu estava lidando, e toda semana eu passava uma semana cozinhando, da outra semana ele já mudava de ideia. É muito complicado, muito complicado. Agora, dentro de campo, treinamentos muito bons, né? Organiza o time direitinho, cara dedicado à profissão, dedicadíssimo, né? Estuda o adversário, tudo, mas de relacionamento é terrível, 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 terrível. Nota 0 de relacionamento, 10 de treinamento, 10 no treinamento, 10 de articulação do time, de montagem, 0 de relacionamento, nota 5, não foi aprovado.